Querido Deus, Pai de todos nós, somos sim seus filhos carentes de amor e afeto. Passamos tempos longe do teu lar, andando por caminhos tortuosos, onde encontramos angústias e desilusões, esquecidos de que deveríamos colaborar na sua seara de luz. Agora, depois de sofrermos as consequentes desilusões pelo tempo que desperdiçamos nos descaminhos da vida, contamos com a sua infinita misericórdia, com o seu amparo e o seu amor a nos acolher em seus braços paternos. Voltamos, porém, modificados, necessitando de novas aprendizagens para que tenhamos condições de tomarmos diferentes resoluções em nossas vidas. Por isso, estamos aqui nesse momento reunidos para recebermos do mais alto as instruções dos mandamentos que nos deixastes através do seu Filho querido, Jesus, aquele que se fez para nós o caminho pelo qual iremos nos regenerar. Prepara, Senhor, o palestrante de hoje para que nos instrua de forma mais pedagógica possível, com a qual possamos assimilar melhor seus ensinamentos que tanto nos conforta. Sobretudo, Pai amoroso, prepara os nossos corações, despertando a sensibilidade elevada que nos tornará dignos de habitarmos a sua casa. Que assim seja. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, capítulo 69, Simplicidade. Em todos os aspectos de sua vida, busque a simplicidade. A simplicidade no falar, a simplicidade no agir. Busque a simplicidade principalmente quando está representando o Cristo. Exigências, imposição de condições, vestimentas impecáveis não condizem com aquele que está representando o mais simples guia e modelo que a humanidade já logrou ter. Um ser que se vestia apenas da luz do próprio amor, simples, humilde, sem posses, desprovido de qualquer título de nobreza. Assim era Jesus. Por que estão a servir-se de uma parafernália sofisticada para falar dele? Ele sempre esteve no meio do povo, ele amava o povo. Que possamos nós, que desejamos servir em nome dele, também estar no meio do povo. Se não tem inteligência, ofereça amor. Se não tem dinheiro, ofereça amor. Se não tem cultura, ofereça amor. Para amar, são dispensáveis os diplomas e os títulos da terra. Basta amar. Ame com simplicidade. Seja simples no amor. Olá, bom dia. Vamos começar nosso vídeo de hoje, provavelmente dividido em duas partes por ser muito extenso. Esse que é o assunto da Páscoa. A Páscoa no calendário cristão. Veremos então como foi sua origem histórica, desde o começo até chegar à forma como tem um calendário hoje. A evolução que o significado da Páscoa ganhou até chegarmos ao calendário atual. A narrativa da Bíblia começa contando que um patriarca do povo judeu, chamado Abraão, morava na cidade de Ur, na Caldeia, e foi chamado por Deus a pegar a família dele e partir para a terra que Deus iria mostrar. E ele foi margeando os rios Tigre e Eufrates, na atual região que hoje compreende Iraque, Irã, e depois desceu para a terra de Canaã, aqui onde temos o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, de onde desce o rio Jordão até chegar ao Mar Morto, região hoje que compreende Israel, Jordânia, Síria, Palestina.
e ele chegou a ir até o Egito, voltou e morreu nessa região de Canaã. Abraão foi um dos patriarcas, como nós veremos já já. A Páscoa, ela antes de Moisés, aquela mais primitiva, ela tinha uma forma de acontecer. E o que significava Páscoa? A Páscoa é uma palavra que significa saltar, passar por cima. Então, passar por cima, saltar você ou sua família. E o ritual era realizado no seio de uma família ou de um clã, que era um agrupamento maior que uma família, que não tinha altares, santuários, sacerdotes ou qualquer influência de um culto oficial, porque nem existia isso naquele tempo. Era celebrado por pastores nômades ou seminômades. Então eles eram pastores e ficavam no lugar enquanto era possível, enquanto as condições permitiam, enquanto havia água, enquanto havia alimentos para os animais. E o ato central desse ritual era o sacrifício de um animal jovem, do rebanho de cabras e ovelhas, ou ovelhas. Né? E aqui eu ponho essa observação. A cabra mais o bode dá origem ao cabrito, e a ovelha mais o carneiro dá origem ao cordeiro. Isso pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas para mim, por muito tempo, foi uma dúvida que eu carreguei e hoje já está mais esclarecida. Então eu deixo aqui como curiosidade. E essa cerimônia ocorria mais ou menos no final da primavera, início do verão e numa noite de lua cheia. Para ela acontecer, tinha uma forma, um ritual dessa celebração, que incluía algumas etapas, que seria: retirava-se o sangue do animal, ungia a entrada das cabanas com o sangue do animal, ou seja, passava o sangue do animal na porta, na entrada da cabana, porque ficaria protegido todos os que estivessem lá dentro. A carne era assada e essa carne assada serviria para um grande banquete da família. Esse banquete oferecido incluía a presença de pães ázimos ou asmos, que são pães sem fermento, ervas amargas nascidas no deserto, e a celebração da Páscoa exigia dos participantes do ritual algumas posturas que já davam início aos primeiros símbolos da Páscoa e que foram aproveitados por Moisés, no tempo de Moisés. A cerimônia ela servia para pedir a proteção divina para a família ou o rebanho de animais contra um exterminador ou saqueador, chamado também de Marshehit, que pode ser qualquer tipo de agressor, uma desgraça, uma enfermidade, uma peste ou acidente que poderia ocorrer com qualquer membro da família ou seus animais. Imagine então se viesse uma seca e acabasse com as pastagens. Aí o rebanho ficaria prejudicado, né, em perigo. Se viesse uma doença que dizimasse o rebanho, eles ficariam fragilizados com os seus alimentos. Ou se uma doença tomasse um dos seus membros da família. Então esse ritual da Páscoa pedia essa proteção, para que se algo viesse, que isso passasse por eles sem atingi-los. E Abraão foi o grande patriarca do povo, e vamos relembrar aqui de forma resumida essa história. Depois de Adão, a 10ª descendência depois de Adão foi Noé, que teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A 10ª descendência de Noé, através do filho Sem, foi Abraão, irmão de Nacor e Arã. Abraão teve o filho Isaque, que teve o filho Jacó. Esses são os 3 grandes patriarcas do povo judeu. Então, Abraão, ele era casado com Sara, Sara era infértil, e falou: Abraão, tenha filhos comigo através de minha escrava Agar. E Abraão teve o filho Ismael. Depois Sara se tornou fértil e teve filho, o filho Isaque. E depois que ela morreu, Abraão se casou com Sétura e teve outros filhos. Então, Isaque era considerado o único filho,
de Abraão, o filho da esposa escolhida. E ele teve o filho Jacó e Esaú. De Jacó vieram os 12 filhos que vão compor as 12 tribos de Israel. José era um dos filhos de Jacó e era invejado pelos irmãos que queriam matá-lo. Mas acabou que eles venderam ele como escravo e ele foi parar no Egito. E no Egito ele prosperou muito e se tornou poderoso ao interpretar sonhos do faraó. Então, dentro dessa história principal, tem várias outras que acontecem, mas nós não vamos contar, para mantermos o foco no caminho que aponta sempre para a Páscoa. E filho de Jacó, nós temos aqui um filho, aí vem um neto, um bisneto e o tataraneto, Moisés e Arão. De forma que em 1, 2, 3, 4 gerações depois de Jacó, nós já tivemos 400 anos decorridos. É muito tempo. Provavelmente o tempo ele aqui é contado de uma forma simbólica. Quando os irmãos do pai Jacó foram para o Egito, eles foram por causa de uma grande fome naquela região. E o José, agora já com 30 anos, reconhece os irmãos, perdoa esses irmãos e eles vão morar no Egito por 400 anos. Aqui eu pus 430 porque José já tinha 30 anos. Depois de 400 anos surge Moisés, que vem com a missão de fazer aquele povo, já grande, já numeroso, deixar de ser escravos do faraó para se tornarem servidores de Deus, de um Deus único. E aqui nós temos muitas simbologias que vão apontar para Jesus num futuro bem distante. Por exemplo, o faraó uma vez mandou matar todas as crianças com 2 anos ou menos. Assim como quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças que tinham abaixo de 2 anos também. E nessa ocasião Jesus estava no Egito. Mas são outras histórias, mas tudo isso mostra que aconteceu na vida de Jesus tudo aquilo que aconteceu na vida do povo judeu. Então, da descendência de um desses filhos de Judá, vem um dia Davi, e da descendência de Davi vem Jesus, porque havia uma profecia. Aconteceu aqui que, como eu disse, Isaac era o único filho considerado, o único filho de Abraão. E aconteceu a seguinte coisa, curiosa e muito forte esse acontecimento, o sacrifício de Abraão. Porque no primeiro livro bíblico, Gênesis, no capítulo 22, versículo 1, está escrito: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse-lhe: Eis-me aqui. E disse então Deus: Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Olha só, se Deus pedisse isso a você, você faria isso? Eu não vou responder. Deixe aqui uma coisa para vocês pensarem. Aqui, simbolicamente, Abraão representa Deus e Isaque, seu filho, carrega a madeira. Assim como um dia Deus deixou que o sacrifício acontecesse com o seu único filho Jesus, que carregou a madeira de sua cruz. Está vendo a representação simbólica do que no futuro iria acontecer? Tudo isso é uma história que prepara para quando Jesus viesse para ser o futuro Cordeiro da Páscoa. Quando ele estava lá no monte, já preparado para fazer aquilo que Deus ordenou, um anjo aparece e diz: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E nesse momento, o anjo então entrega para eles um cordeiro e Abraão e Isaque fazem o holocausto.
que aqui não era só mais uma questão de Páscoa, mas também era uma forma de, quando a pessoa se sentia culpada, pecaminosa, ela ou sua família, um cordeiro era sacrificado para que fossem perdoados por Deus. E ele chamou o Abraão, esse monte, de Deus proverá, porque Deus proveu o cordeiro e evitou que ele tivesse que sacrificar seu próprio filho. Essa história vai evoluindo, e isso aqui então apontou, essa é uma foto que representa bem, que o sacrifício de Abraão, do qual foi poupado, um dia Deus não se poupou, deixando que seu filho fosse sacrificado por nós como um cordeiro. E João anotou isso quando, no capítulo 3, versículo 16 de seu evangelho, escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a representação, é a forma como João viu toda a história do povo judeu, de sacrifícios se cumprindo em Jesus. E a partir dele não haveria mais necessidade de fazer sacrifícios de animais. E a promessa de Deus a Davi sobre um futuro descendente que reinará para sempre foi através de Jesus, como está no segundo livro de Salmos, capítulo 7, ali entre os versículos 12 e 16. Chegou um momento em que Moisés foi o primeiro juiz do povo judeu. Depois que eles chegaram à terra de Canaã, outros vieram, e esse povo se tornou muito numeroso. E chegou um dia que eles pediram para que tivessem um rei. O primeiro rei foi Saul, depois Davi e depois Salomão. E aí ocorreu uma divisão entre os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, e eles se reuniram, uma parte na região da Samaria, 10 das tribos de José, 10 das tribos do povo judeu ao norte, e 2 ao sul, que seria a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. De Judá vem surgir depois o judaísmo, mas é uma outra história e não vamos contar aqui porque fica tudo muito extenso, apesar de ser muito rico e muito bonito. Vamos no caminho que leva à Páscoa. Esse é o resumo da história do povo judeu, e eles foram sair do Egito liderados por Moisés. Aqui, Moisés, ocorreram aquele evento das 10 pragas, onde a 10ª praga foi quando Moisés falou para o faraó: se não libertar o meu povo, o anjo do Senhor virá e levará o primogênito de cada família, desde os animais até as pessoas. O faraó, mais uma vez, não cedeu e não deixou que eles fossem embora. Então veio a orientação divina, anotada no livro de Êxodo, segundo livro bíblico, para que eles fizessem um ritual da Páscoa. E assim foi. Agora eles não moravam mais em tendas, mas em casas. E o ritual mandava que sacrificasse um animal e seu sangue fosse passado nas portas, para que quando viesse o anjo exterminador, ele saltasse as casas que obedeceram a Deus, poupando de levar a vida dos filhos mais velhos. Os símbolos da Páscoa daí para frente já ficaram assim, reforçando muito do que já tinha. Era sacrificado um cordeiro, ele não poderia ser cozido em água, nada ficaria cru, a carne seria assada, o sangue era passado nas portas, eles tinham junto para comer ervas amargas, pães asmos ou ázimos, porque quando eles fugiram do Egito pelo deserto, como nós vamos ver, as ervas amargas agora elas simbolizam a amargura da escravidão. Os pães sem fermento, porque eles tiveram que sair às pressas e não deu tempo de fermentar o pão. E também tinha a simbologia do cajado, de sapato nos pés, de um sentido de estar sempre em marcha,
para a fuga para a terra prometida. Aqui eles cingiam a cintura, era uma forma de se vestir. E o Senhor falou a Moisés e Arão no Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Está em Êxodo 12, de 1 e 2. E a partir daí surgem algumas festas principais do povo judeu e começa aí um calendário religioso. Mas para falar dessas festas, exige um dia só para esse assunto, porque é bem extenso. Quando eles fogem então do Egito, logo depois o faraó se arrepende de ter deixado eles fugirem e manda seus soldados irem atrás. Eles ficam um pouco encurralados ali entre o deserto e o Mar Vermelho. Moisés faz uma oração, Deus abre o Mar Vermelho e eles atravessam. Quando eles terminam a travessia, Moisés ergue outra vez o cajado e o mar se fecha, matando os egípcios que perseguiam o povo. E eles ficam então para trás, como mortos, e eles começam a caminhada pelo deserto para chegar à terra de Canaã. Nesse caminho, que foi muito longo, demorou 40 anos, Moisés, um dia, sobe num monte na região do Sinai, Monte Horebe, e conversa com Deus. Deus se manifesta através de fogo, na aparência de fogo, sobre uma sarça, que é uma planta relativamente pequena e espinhosa. Simboliza que Deus estava nessa planta espinhosa, compartilhando do sofrimento daquele povo. Eu sei o que vocês estão passando e estou com vocês. E o fogo é a forma da manifestação divina aparecer. E ele conversa com Moisés e dá instruções que seriam que para sempre deveriam ser seguidas. Então Deus escreve na pedra 10 mandamentos e entrega a Moisés. Moisés volta para levar isso para o povo. Mas ele tinha ficado 40 dias e 40 noites nesse monte, conversando com Deus. E o povo achou que ele já havia morrido. E como eles não tinham uma fé muito sólida, eles fizeram um bezerro de ouro para seguir como se fosse um deus. Moisés vê essa situação, dá uma bronca nesse povo, quebra as tábuas da lei no chão, porque eles não são dignos das leis que Deus escreveu. Mas depois o povo pede desculpas, perdão a Moisés. Moisés volta para o monte, conversa outra vez com Deus, convence Deus de que eles seguiriam esse povo, e Deus escreve outra vez as leis. Moisés leva outra vez para o povo, que agora espera ele disciplinadamente. E Deus apresenta os 10 mandamentos para todos eles. Quando eles estão no deserto, havia uma nuvem que representava a presença de Deus. E quem estava sobre a sombra da nuvem da glória de Deus estava protegido. Isso protegia eles do calor do deserto, do sol forte. Eles estavam sobre a nuvem da proteção de Deus. E essa nuvem, essa sombra de Deus, é um símbolo muito bom, porque você está sob a proteção dele. Quando o anjo Gabriel vai falar com Maria, ele cita essa sombra de Deus que está sobre ela. E eles poderiam caminhar durante o dia e à noite também a presença de Deus se fazia, iluminando todos eles de forma que poderiam marchar dia e noite se quisessem. Essa caminhada foi longa, porque esse povo era muito indisciplinado e muitas vezes decepcionava a Deus. E eles passaram 40 anos no deserto. E aqui tem uma possível rota do êxodo. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, desceram por aqui. Aqui tem a região do Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Horebe, e eles foram para a região de Canaã, a terra prometida. E eles ficaram 40 anos, tempo suficiente para que fosse exterminada toda aquela geração, e os novos filhos, sim, esses é que seriam dignos da terra prometida, porque aqueles que saíram
eles foram muito indisciplinados e Deus não quis que eles chegassem logo. Também tem um outro motivo, que é, se eles passassem por aqui, que era um caminho muito mais rápido, que levaria poucas semanas, tinha nessa região os filisteus. Se eles encontrassem aqui com os filisteus, eles seriam interpretados como escravos fugitivos do Egito, seriam capturados e escravizados pelos filisteus. Então Deus sabiamente faz eles passarem por outros caminhos. E tem muitas coisas que acontecem aqui que eu não vou narrar agora porque a história fica longa demais, muito longa. Mas os 5 primeiros livros da Bíblia, supostamente de autoria de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, conta toda essa caminhada. Moisés vem com eles até aqui e então morre. Quando eles chegam na terra de Canaã, eles ficam distribuídos mais ou menos dessa forma. As 12 tribos de Israel, cada um com um pedaço de terra que eles conquistam. Olha os filisteus aqui. Só que agora, aqui, 40 anos depois, eles já se tornaram mais fortes. Aqui tem o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, onde ocorrem todas as narrativas do Novo Testamento de pescaria, de onde Jesus caminha sobre as águas, e aí desce dele o Rio Jordão e chega aqui ao Mar Morto. O Mar Morto não tem essas histórias de pescaria, porque ele tem 10 vezes mais sal do que qualquer mar ou oceano do mundo, de forma que qualquer vida aquática que chega aqui morre. Não há condições. Ele é um mar morto. Nessa situação, aqui nós já temos bem definidas, bem fortalecidas esses símbolos da Páscoa. Lá dizia: o cordeiro será consumido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Isso faz uma grande referência a Jesus, porque quando ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi pregado na cruz, nenhum osso dele foi quebrado. Então, mais uma vez, tudo apontava para ele, como grande símbolo da futura Páscoa. E os séculos correram, e essa comemoração mais pura foi se tornando um negócio. Ao tempo de Jesus, temos o evento em que ele vai no templo e expulsa os vendilhões do templo. Para Jesus vir até nós veremos aqui como foi o anúncio da chegada dele através do anjo Gabriel. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse: Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você. Você ficará grávida e terá um filho, e você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. Mas como eu posso ter um filho? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino nascido será santo, e ele será chamado o Filho de Deus. Então vemos aqui que um descendente da casa de Davi viria e seria o Messias. José, esposo de Maria, era descendente da casa de Davi. Nós vemos aqui também que o anjo fala que a sombra do Deus Altíssimo estava sobre ela. Então ela estava sobre a proteção divina e que não
e que não tinha motivos para temer nada. Quando Jesus já era adulto, o seu primo, filho de Isabel, João Batista, o viu de longe e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No dia seguinte ele repete a mesma fala. Um dos seus discípulos era João, que seria o evangelista, e deixou o agrupamento dele e foi seguir Jesus. Aconteceu aqui para lembrarmos que quando o povo estava no deserto com Moisés, esse povo, numa das vezes em que maldisse estar lá, que era melhor ser escravo no Egito do que estar passando pelo que passavam no deserto, Deus irou com eles e mandou serpentes para picá-los. Eles correram para Moisés, pediram perdão. Moisés conversou com Deus e foi instruído a erguer um madeiro com uma cobra sobre ele, feita de bronze ou de cobre. E todo aquele que fosse picado por uma cobra e olhasse para esta serpente seria curado. Mas isto curava apenas o corpo. E isso é uma representação do que viria a acontecer com o Cordeiro de Deus. Porque Jesus também foi colocado no madeiro. Mas ali, para a sede do deserto do mundo, das nossas almas, ele era uma cura para a alma. Não só para o corpo. Para aquele que tivesse olhos de ver, olhando para ele. Jesus, na cruz, apontava caminhos. Ele estava entre dois ladrões. Um deles repetia o que as pessoas diziam lá embaixo. Se é o Filho de Deus, tire-nos daqui e nos salve. O outro, já compreendendo mais a vida, olhou para Jesus, viu a salvação e pediu perdão e que se lembrasse dele quando estivesse no paraíso. E recebeu a orientação de que ainda hoje estariam juntos. Jesus transformou todo o símbolo da Páscoa, ficando assim. As antigas ervas amargas do Antigo Testamento, que representavam a amargura da escravidão, agora é símbolo da amargura da traição que ele sofreu. No Antigo Testamento, o pão asmo, que era a dureza do Egito, a saída às pressas, agora representa o corpo de Cristo, como ele fez no ritual que teve com os discípulos na última ceia. O sangue, que antes representava a segurança na entrada das casas, agora no Novo Testamento vai ser a remissão dos pecados. E o Cordeiro, símbolo da remissão dos pecados, agora representa o próprio Jesus Cristo. Para nós, hoje, desde 1582, o Papa Gregório estabeleceu uma nova forma de calcular o dia da Páscoa, que sempre vai acontecer no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Vamos repetir para entender. O calendário desse ano, de 2021, nós temos o dia 21 de março, coincidentemente, num domingo. Qual é a primeira lua cheia depois desse dia 21 de março? Vai ser dia 28 de março, coincidentemente um domingo. Então, o próximo domingo depois dessa lua cheia é a Páscoa. E isso vai cair no dia 4 de abril este ano. 49 dias antes temos um domingo que nós chamamos de Carnaval, mas o Carnaval é terça-feira. Depois do Carnaval, no dia 16 de fevereiro deste ano, temos a quarta-feira de cinzas. E daí contamos 40 dias, que é a Quaresma. Esses 40 dias terminam no dia 28 de março deste ano. Mas a Quaresma não termina na Páscoa, dia 4? Não, ela termina 40 dias depois do Carnaval. Então vai do dia 17 ao dia 28. Porque nesse dia 28 de março começa a Semana Santa, que termina na Páscoa do dia 4. E é assim comemorado. Nós temos uma outra comemoração cristã, que é o dia de Pentecostes. Ele ocorre 50 dias após a Páscoa, contando também com esse dia 4, tá? E para nós vai ser esse ano no dia 23 de maio, aqui. 10 dias depois nós temos o feriado de Corpus Christi, que sempre cai numa quinta-feira, esse ano sendo dia 3 de junho.
E entre essas duas datas temos o Domingo da Santíssima Trindade aqui. Nesse domingo é a última festa para os irmãos católicos. Aqui em Goiás ocorre uma comemoração muito grande, muito intensa, muito bonita, na cidade chamada Trindade. Aconteceu que no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, desceram línguas de fogo sobre os apóstolos e os seguidores que lá estavam. E devemos lembrar aqui uma coisa: quando Moisés estava no deserto conversando com Deus, Deus se manifestou numa sarça ardente em fogo. Fogo era a forma de Deus se mostrar, Deus aparecer. E aqui o Espírito Santo de Deus vem e desce como línguas de fogo. As línguas são nossos instrumentos de fala e o fogo a presença de Deus. Nesta época, o povo judeu já estava muito disperso pelo mundo. Quem agora dominava eram os romanos. E muitos já não falavam o hebraico, o aramaico, mas falavam grego e outras línguas. E eles estavam aqui e aconteceu que, quando as línguas de fogo desceram, cada um entendia no seu próprio idioma o que o outro falava em outra língua. E não houve desentendimento entre eles. Nessa data, o Pentecostes comemorava a festa das colheitas, dos grãos, e também o recebimento das leis por Moisés no Monte Sinai, ou na região do Sinai, no Monte Horebe. E aqui agora representa essa presença do Espírito Santo entre eles. Nesse dia, um número grande de novos cristãos foi formado. Aconteceu um grande arrebanhamento de novos cristãos. No dia 3 de junho, o dia de Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, é um dia que os católicos comemoram e surgiu no século XII depois de Cristo. Resumidamente, agora temos assim a nossa Páscoa através dos tempos. Foi um estudo curto, resumido, e precisaríamos de mais tempo para falar mais coisas com mais riqueza, como, por exemplo, essas festas cristãs dos judeus, que haviam 7 festas principais, mas precisaria de um outro momento só para falar sobre elas. Agradeço muito a todos que ficaram até aqui ouvindo. Tenhamos todos um bom dia. Obrigado, Pai do Céu, pela oportunidade que nos foi concedida de aprendermos um tanto mais das experiências que envolvem a presença de Jesus neste mundo e, em especial, essa etapa do seu retorno à pátria espiritual após estar aqui conosco, humildemente encarnado entre nós, depois de tanto ter nos ensinado, tão bem ter feito a toda a humanidade. E agora, Senhor, que possamos nós, aproveitando todas as experiências, inclusive os ensinos deixados na hora derradeira, para podermos assim fazermos o melhor, conduzirmos nossa existência sempre pensando em auxiliar, em levar vida e não falando das experiências duras ou compartilhando as tragédias que o mundo já nos oferta. Que possamos nós compartilharmos vida e termos vida em abundância, como Jesus assim o fez por nós. Muito obrigado, Pai do Céu, por mais essa noite, por mais esse estudo. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.